um encontro com o supridor. Um texto que está lá em Mateus, capítulo 15, do verso 29 ao 39. Mas como eu fiz de manhã, e à noite não é diferente, né? Eu vou falar uma coisa com vocês que talvez alguns não estavam aqui quando eu falei, mas uma coisa que me incomodou muito e me incomoda ainda, eu falei pela manhã, e vou comentar com vocês rapidinho aqui também. Nós temos aqui um painel, chama? Painel? Deve ter um nome em inglês difícil de falar, né? Mas um painel. Esse painel aqui, ó, que o tema desse ano que nós estamos trabalhando é alcançar o próximo. Estão vendo aqui? E nós temos um logo ali de duas mãos. Uma mão estendida para cima, como quem pede ajuda. E nós temos uma mão para baixo, como quem está ajudando. E eu estava procurando nas minhas anotações, e foi mais ou menos há uns 9 meses atrás, 10 meses atrás, eu falei aqui também, e eu falava sobre esse painel, sobre essas mãos, sobre o que nós temos trabalhado, alcançar o próximo. E aí eu fiz uma pergunta na ocasião, e falava assim que faltavam alguns meses para o ano encerrar. E nós tínhamos praticamente o tempo de uma gestação para alcançar alguém. E a pergunta que eu fiz foi a seguinte: nesse banner, nesse painel, naquelas mãos, onde nós nos enxergamos? Onde eu me enxergo? Na mão que está pedindo ajuda? Ou eu me enxergo na mão que está ajudando? E eu tenho uma terceira pergunta, que é a pior. Ou a minha mão não se encontra ali? Não faço parte nem de quem pede ajuda e nem de quem está ajudando. Mas a boa notícia é que nosso ano não terminou ainda. E eu tinha um amigo, quando adolescente, ele sempre falava assim: no final, tudo vai dar certo. Se não deu certo ainda, é porque não chegou o final. Porque lá tudo vai dar certo. Então a gente temos um tempinho ainda. Até o final do ano, efetivamente, hoje é dia 12, né? Vamos ver os professores aí, pessoal bom de matemática. Para o dia 31 de dezembro, nós teremos aí quantos dias? Rápido, mano. Eu não tenho dedo para tudo isso. Não, que eu monto assim com o microfone. 40? 49 dias? Mais ou menos. Aí se a gente contar que dezembro, até o dia 31, mas nós, vamos falar a verdade, trabalhamos mesmo até lá para o dia 15, o dia 20. Depois começa confraternizações e almoços, jantares, e a célula sai de férias, e a gente sai de férias, né? Nós vamos viajar, muitos, né? Eu não vou, não é o meu caso, mas muitos vão viajar, e merecidamente, e devem fazer isso. Então, de hoje até o final do ano, a gente podemos contar que nós temos, no máximo, um pouquinho mais de 30 dias. Um pouquinho mais de 30 dias. Para mim, como pessoa, talvez
um pouquinho mais de 30 dias, não dá para mudar nada. Mas, se eu tiver um propósito, um objetivo, com Deus, 30 dias é muito tempo. E dá para fazer muita coisa. Mas não é sobre isso que eu vou falar, não. É só para deixar uma pergunta em nossas cabeças. No finalzinho eu posso falar mais um pouquinho. Mas vamos no texto. Mateus, capítulo 15, verso 29 e 30. Pode dar um sorrisinho se quiser, tá? Não precisa ficar tão assim. Isso, pode. Mateus, capítulo 15. Do verso 29 ao 39. Todos acharam? Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu ao monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhes os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo. E louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram, e os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e criança. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Feche seus olhos. Pai querido, nós te damos graças, Pai, porque nós entendemos que a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, e ela cumpre para o propósito ao qual ela foi enviada. Que a Tua palavra nessa noite fale em nossos corações, transforme nossas mentes, abra nossos olhos, encha-nos da Tua alegria e da Tua esperança, que possamos ver como o Senhor vê, e possamos mudar nossos sentimentos e nossas atitudes. Faça assim cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém? Eu começo a pensar nessa cena. Jesus, uma grande multidão. Se a gente for pensar pelos nossos dias de hoje, 4.000 homens. A nossa realidade, principalmente dentro das igrejas, se nós tivéssemos aqui 4.000 homens, teríamos pelo menos umas 10.000 mulheres. Sempre mulher vence o homem, né? Deixa, né, Ronaldo? Deixa elas pensar, né? Sempre as mulheres são mais. Então, se a gente for pensar por esse lado, 4.000 homens, mais mulheres, mais crianças, devia ter em torno ali de umas, vamos chutar baixo, né, Leandro? Umas 15.000 pessoas assim, tranquilamente. Muita gente, né? E aí, muitos doentes, enfermos. Ô, Danilo. Eu imagino essa cena. Você já viu reportagens
da nossa saúde pública, os hospitais públicos, o SUS, as pessoas enfermas, doentes, chegam de todos os lados e não tem um atendimento adequado. E nesse lugar, apesar dessa multidão de tantas pessoas, a Bíblia diz que Jesus curou todos. Todos que chegaram a Ele doente, Ele curou. E nesse texto, quando eu preparava, eu lia, eu estudava, uma figura me vinha à mente. O que Jesus faria e o que eu faria e o que eu faço. Eu vou ser sincero para vocês, vou falar com toda sinceridade. Jesus curou a todos. E tinha uma multidão. Faça um exercício comigo. Eu pensei, se fosse eu, uma multidão, vindo todos lá, muita gente. Então íamos fazer alguns critérios. Primeiro, você é da Comunidade da Graça? Da Comunidade da Graça, você fica para cá. Tem uma fila especial para você. Ah, você não é? Não, você espera um pouquinho. Você é da minha célula, da minha supervisão? Não, da minha supervisão tem uma fila menor aqui. Essa outra fila aqui é minha supervisão. Não é da minha supervisão, mas é meu amigo de mais de 20 anos. Ah, não, amigo de mais de 20 anos, você não pega nem fila. Você vem aqui. Eu estou falando de mim, não estou falando de vocês. Estou falando de mim. Você eu nem conheço. Não, mas eu só quero ser curado e vou embora. Eu vou para outro país, não vou nem ficar aqui. Não, nós estamos procurando pessoas para nos seguir. Você quer só se alimentar em... Não. Com você eu não tenho compromisso. Se sobrar tempo, se sobrar agenda, eu falo com vocês. Apesar de eu estar falando assim, então, mas a nossa reação é mais ou menos essa. Não talvez nesses termos nós falaríamos, mas nós usaríamos outros termos, até mais politicamente corretos, mas talvez não atenderíamos a todos da mesma maneira. Mas Jesus, Ele não fez distinção de nenhum tipo de pessoa. Ele curou todos das suas enfermidades. Curou todos. E a Bíblia diz que o povo ficou feliz. E começou a louvar, a agradecer a Deus. E começaram a pular, fazer festa. E Jesus olhou para aquele povo que havia sido curado, que estava fazendo festa, que estava louvando. A Bíblia diz, não que eles se converteram, estavam louvando o Deus que eles acreditavam, mas eles estavam louvando o Deus de Israel, que havia curado eles. Estavam louvando. E Jesus, diferente de mim, não muito de você, mas Jesus bem diferente de mim, eu tivesse olhado aquele povo já curado, né? Até com meus critérios de seleção, mas curado a todos. Depois de ver o povo feliz, vamos fazer o que agora? Para casa, né? Acabou a minha missão. O povo foi curado, o povo está feliz. Precisa de mais o quê? Mais nada, não é? Pelo menos no meu modo de ver. Não sei vocês, no meu modo de ver. O povo foi lá para ser curado. O povo foi curado. Jesus atendeu a todos. E o povo estava feliz. O que mais precisa? Ir embora para casa. Descansar. Já havia feito tudo. Mas Jesus, Ele não vê como eu vejo e não vê como você vê. Ele vê sempre além, sempre à frente. E quando Ele viu o povo feliz, Ele fez uma coisa. Ele chamou os seus discípulos e disse assim, olha, quando o povo estava doente, Ele não falou isso.
Mas quando o povo estava dizendo assim, ó, eu tenho compaixão dessa multidão. Porque eles estão já há 3 dias conosco. Não tem nada para comer. E eles precisam voltar para suas casas. Agora que eles estão curados, muitos podem morrer pelo caminho. Porque estão fracos. Não tem nada para comer. Essa alegria vai acabar. E aí quando eu fiquei pensando nisso, eu jamais pensaria uma coisa dessa. Mas Jesus vê além. E aí, o que me chamou mais atenção agora, quando ele diz que teve compaixão daquele povo. Aí eu tentei entender primeiro, o que é ter compaixão? Ter compaixão, logo na nossa cabeça, nosso primeiro pensamento, como a gente às vezes não está muito habituado com essa palavra, ou habituado a trabalhar sobre isso, na minha cabeça, a primeira palavra de compaixão, dó. Pena. Não é? Compaixão, dó. Pena. Esse povo vai sofrer. Mas eu falei, não, vamos ver o que é compaixão. Vamos arrumar alguns significados para a palavra compaixão. Aí eu achei essa aqui, ó, essa definição para compaixão, dentro da Bíblia. Diz assim, ó, compaixão, sentimento piedoso, de simpatia, para com a tragédia pessoal de outrem. Se acabasse aí, compaixão, seria a mesma coisa que dó, que pena. É um sentimento piedoso, de simpatia, para com a tragédia pessoal de outrem, ou da pessoa. Mas aí vem um complemento. E é acompanhado do desejo de diminuir, reduzir, suavizar ou tornar menos intenso esse sofrimento. Compaixão é um sentimento de simpatia pela tragédia pessoal da outra pessoa, mas acompanhado com o desejo de diminuir. Eu preciso fazer alguma coisa por essa pessoa. Compaixão não é só sentir pena, não é só sentir dó. Compaixão é sentir e agir. Eu tenho pena, eu tenho dó, mas eu vou fazer alguma coisa. Por exemplo, de manhã eu falei, né, não estou de brincadeira, mas é um pouco verdade. Eu tenho pena, por exemplo, da Fabiana, esposa do Leandro. Ele já falou aqui algumas vezes, mas vocês imaginam o Leandro, ele não é que ele não come arroz. Não é o fato de não comer arroz. Ele não suporta nem o cheiro do arroz. Mas a Fabiana come arroz. As crianças comem arroz. Você imagina como que é o almoço e o jantar da Fabiana. Eu acho que eles colocam uma máscara no Leandro. Deve ser. Porque ele não pode sentir o cheiro do arroz. Como é que a gente faz arroz sem cheiro? Eu tenho dó da Fabiana. Eu tenho dó. Não posso fazer nada por ela. Então, é dó. Não vou levar o Leandro para fazer as refeições em casa, porque seria compaixão com a Fabiana. Mas aí acabaria comigo. Então, é a diferença. Dó, pena e compaixão. Vocês não ficaram com dó da Fabiana? Ficaram. Quem teve compaixão dela? Quem quer resolver isso aí? Essa é a diferença. Leandro, você vai ter que ficar lá. Do jeito que sempre foi. Dó, a gente sente. Compaixão, a gente sente e age. Faz alguma coisa. E aí, eu comecei a pensar um pouquinho mais. E notei uma coisa muito interessante. As pessoas estavam enfermas.
de todas as nações, de todas as enfermidades. E a Bíblia diz que Jesus curou todos eles. Os discípulos onde estavam? Estavam lá, junto. Mas a Bíblia diz que Jesus curou a todos. Ele mesmo curou cada um deles. Mas quando chegou a hora de Jesus teve compaixão e de alimentar o povo, Jesus alimentou o povo sozinho? Ele chamou os seus discípulos. Ele chamou cada um deles. Eu acho que naquele dia, esse painel estava lá. E Jesus mostrou, está vendo? Aquela mão ali é do povo, que vai desfalecer pelo caminho, se ninguém fizer nada por eles. Mas nós precisamos colocar a nossa mão por cima, para socorrer cada um deles. E aí Jesus faz uma pergunta, que foi diretamente para mim. Ele faz uma pergunta hoje, para você. O povo precisa ser alimentado. O povo, salvo alguns visitantes que nós podemos ter aqui, mas o povo que a Bíblia fala, que Jesus fala, não somos nós. O povo não é eu e você. Nós somos os discípulos. E Jesus está perguntando assim, ó, o que vocês têm para que nós podemos dar para o povo comer? E a pergunta é para você, o que você tem? O que você tem? Muito? Pouco? Pensa na matemática. 7 pães, aproximadamente entre 10, 15 mil pessoas. Se eu sou um dos discípulos, eu já falo assim, ó, para nós, dividir com nós aqui, já vai ficar pouco. Imagine com essa turma toda. Não é verdade? Mas o que você tem? O que você tem? Qual é o seu talento? O que você pode fazer? Eu vou contar a mesma história. Vou repeti-la. Deve ser a 10ª vez que eu conto. Porque eu contei hoje de manhã. E vou contar agora à noite. Deve ser a 11ª. Mas eu não me canso de cantar, porque é um exemplo para a minha vida. Nós tínhamos uma célula, um G100, no ano de... Não, um ano não precisa falar, né? Faz muito tempo isso aí. Mas nós tínhamos uma célula. Eu dirigia a célula. Tem algumas pessoas aqui que eram daquela célula, daquela época lá. E nós fazíamos como todas as células fazem hoje ainda. Na última quinta-feira do mês, nós fazíamos a comemoração dos aniversariantes. As células fazem isso hoje ainda, né? Não? Fazem, né? Algumas fazem. Nós fazíamos. Só que era num formato diferente. O aniversariante combinava lá, ó, do mês, lá os aniversariantes, e eles levavam o bolo, levavam o docinho. Os aniversariantes que levavam seus familiares, e fazíamos a festa dos aniversariantes. E aí nós percebemos que chegou uma certa época, algumas pessoas, quando faziam aniversário, não iam na última quinta-feira. No aniversário dela, no mês de comemorar, as pessoas não iam, faltavam. Hoje, né? Hoje a pessoa não falta na célula. Naquela época a pessoa faltava na célula. Aí nós fomos procurar saber o que estava acontecendo. Aí uma pessoa disse assim, ó, eu não vou, porque eu não tenho condições de fazer nada. Nem um bolinho eu posso fazer. Então, para não ficar muito sem graça, no dia dos aniversários eu nem vou, porque eu não posso levar nada. E aquilo partiu o meu coração.
Aí, reunindo com os outros líderes lá, assim, ó, então foi o seguinte: a partir de hoje, não tem mais bolo na célula, não tem mais guaraná, não tem mais brigadeiro, não tem nada. Nós vamos ter lá água e um café só, no máximo. E comunicamos a célula. Olha só, a partir de hoje, encerrou bolo, encerrou brigadeiro, encerrou salgadinhos, encerrou as tortas, encerrou tudo, acabou, não tem mais nada. Nós vamos ter só o boletim, água e oração. Pronto. Está muito bom. E ficou resolvido. E eu achando que estava, né, dando o passo mais... Aí no final, uma irmã me chamou de canto. Falou assim: eu precisava falar com você. Eu posso falar? Mas esse negócio aí que não pode mais fazer as coisas, é verdade? Eu falei: acabei de falar, acabou, não tem mais. Ela falou: então, eu não sei cantar, ela falou. Eu não sei falar da Bíblia. Eu tenho vergonha até de orar no meio das pessoas. Ela falou assim: mas o que eu gosto de fazer é uma torta para levar toda quinta-feira na célula. Eu gosto de abençoar a vida dos irmãos. Eu tenho prazer em toda quinta-feira preparar a minha torta e levar para a célula. É o que eu faço de melhor para a célula, é levar a minha torta. Agora, como é que vão me tirar isso? Eu vou fazer o que na célula, se eu não posso levar a minha torta mais? Aí o coração partiu de novo. Falei assim: pode levar a torta sim. Pode levar a torta, vamos ter aniversário, vamos ter bolo, vamos ter guaraná, vamos ter salgadinho, vamos ter tudo. Pode ter tudo, acabou. Mas ela falou assim: ó, o que eu faço de melhor para a célula é estar toda quinta-feira e levar a minha torta. É o meu prazer contribuir com a célula, com a minha torta. É o meu prazer. É o que ela podia fazer de melhor. E fazia muito bem. E depois que ela falou isso, eu reparei, toda quinta-feira aquela mulher levava a torta. Podia estar chovendo, podia estar frio, podia estar... Ela levava a torta. Não é sugestão, lógico, não é. Não precisa levar a torta toda quinta-feira. Porque assim, a gente vai chegar uma quinta-feira que vai enjoar, né? Torta de frango, torta de palmito, torta de... Não precisa levar torta toda quinta-feira. Mas é o que ela tinha para entregar. A gente às vezes fala assim: mas na célula, isso é muito? Para mim pode não ser muito. Para uma pessoa que não come pode não ser muito. Mas para ela que fazia com amor, entregava com amor, e esperava ansiosa toda quinta-feira para poder contribuir de alguma forma, era muito importante. E quando Jesus pergunta assim para nós: quantos peixes você tem? Quantos pães você tem? O que você tem para oferecer? Curar as pessoas, Jesus faz. Ele não precisa de nós. Ele faz. Alimentar as pessoas, ele precisa dos discípulos. E os discípulos somos eu e vocês. Nós somos discípulos. E a pergunta fica martelando: quantos pães você tem? Quantos? O que você pode fazer? Se você pensar rápido aí, rápido. Tem uma pessoa, uma pessoa que você gostaria que fosse alcançada para Cristo? Não vou nem falar de amigo, uma pessoa da sua família. Talvez 2 pessoas. Tem? Eu vou falar: eu tenho. Eu tenho. Aí eu me faço a pergunta: quantos pães você tem? O que você está disposto a fazer? Que mão você quer alcançar? Que preço você quer pagar? Deus faz a parte dele.
Mas a nossa parte, Ele conta com cada um de nós. Ele usa cada um de nós para fazer. Eu me proponho a dar os pães que eu tenho. Minha vida tem que mudar a todo dia. Nós temos que fazer tortas diferentes todos os dias. Nós temos que mudar. Temos que fazer um sacrifício. Nós temos que entregar na mão daquele que pode fazer um milagre. Alguns pães só na mão dos discípulos não alimentaria nem eles mesmos. Daria briga. Mas um pouquinho de pão na mão de quem faz milagre alimenta mais de 15 mil pessoas. É uma diferença muito grande entre o que nós podemos fazer e o que Deus pode fazer com aquilo que nós temos. Nós não podemos fazer quase nada, mas com aquilo que você tem, Deus pode fazer muita coisa. Então, se você tem alguém, tem alguma coisa que você precisa alcançar, que você precisa descobrir, coloque nas mãos do Senhor. Coloque sua vida e fale, Senhor, o que eu posso fazer? Você quer fazer um teste de coragem? Um teste de coragem. Depois você me conta o que aconteceu. Quando você for orar hoje à noite, na sua casa, tranquilidade, fale assim, ó, Senhor, me dê uma oportunidade para que eu possa falar do teu amor para tal pessoa. Fale isso, faça isso. Uma oportunidade. E eu tenho certeza que essa semana, esse pão que você está entregando, vai multiplicar. Vai multiplicar. Porque o nosso Deus é um Deus de milagre. E Ele usa os discípulos, que somos nós, para que possamos fazer esse milagre. Porque Ele vê muito mais além do que nós vemos, do que nós sentimos, do que nós pensamos. Ele vê lá na frente. Com compaixão, fé e um pouquinho mais de coragem, nós vamos provocar milagres. Amém?